Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. No próximo sábado, às 16 horas, o Fluminense vai ao Barradão enfrentar o Vitória pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um duelo importante, já que cada ponto nesta fase do torneio pode fazer toda a diferença na caminhada do tricolor. Porém, a notícia que chegou nesta quinta-feira, com a definição da arbitragem pela Confederação Brasileira de Futebol, deixou a torcida tricolor com um gosto amargo antes mesmo da bola rolar. Isso porque o árbitro escalado é Matheus Delgado Candança, um velho conhecido que coleciona erros contra o Fluminense e já mostrou em várias oportunidades que não tem condições de conduzir partidas de tamanha responsabilidade. Não é de hoje que a torcida fica desconfiada quando o nome dele aparece. A lembrança mais recente ainda está viva na memória. Foi ele quem apitou o Fluminense X Bahia, pela Copa do Brasil, no Maracanã. É verdade que o tricolor venceu por 2-0, mas isso não muda o fato de que Matheus deixou a desejar em lances cruciais, mostrando uma postura confusa e insegura ao longo dos 90 minutos. Em jogos de mata-mata, onde cada detalhe pode mudar o rumo da competição, um árbitro ruim pode gerar prejuízos incalculáveis. Para piorar, há também o histórico contra o Vitória, no primeiro turno do Brasileirão deste ano, no dia 20 de abril. O placar terminou empatado em 1-1, mas o que ficou marcado foi a atuação de Matheus, que deixou de marcar um pênalti claríssimo em cima de João Arias. Um lance evidente, que qualquer torcedor no estádio e em casa conseguiu enxergar. Mas ele não. É exatamente nesses momentos que a revolta toma conta, porque não estamos falando de um lance interpretativo ou duvidoso. Foi uma infração clara e ignorada, tirando do Fluminense a chance real de conquistar 3 pontos fora de casa. E como se isso já não fosse suficiente para deixar a torcida tricolor desconfiada, há ainda o episódio de 2024, no duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O jogo terminou em 2-2, mas poderia ter sido diferente se a arbitragem tivesse sido minimamente competente. Matheus Delgado colecionou erros de todos os tipos naquela noite. Cartões mal aplicados, faltas invertidas, lances perigosos ignorados. O presidente do Fluminense, indignado, chegou a cobrar explicações do árbitro após a partida e garantiu que faria de tudo para que ele não apitasse mais jogos do clube. Pois bem, nem um ano depois, cá estamos novamente com ele escalado para um jogo decisivo. O que revolta o torcedor é a sensação de repetição. Parece que não importa quantos erros esse árbitro acumule, a CBF insiste em colocá-lo em jogos do Fluminense. É como se ignorassem completamente os históricos negativos e as reclamações já feitas. Para nós, que acompanhamos de perto cada partida, fica clara a impressão de que Matheus não tem pulso para comandar jogos grandes, e pior, não transmite confiança nem aos jogadores, nem à torcida, muito menos à comissão técnica. Um árbitro ruim não estraga apenas um jogo. Ele abala a credibilidade da competição, tira o brilho das jogadas, corta o ritmo da partida com marcações inconsistentes, e, sobretudo, coloca em xeque o esforço de atletas que treinam diariamente para buscar vitórias. Quando o apito está nas mãos de alguém sem preparo, o futebol perde, e o torcedor sai do estádio com a sensação de que foi enganado. No caso de Matheus, a impressão é exatamente essa. Ele parece perdido em campo, sempre atrasado nas decisões, e quando finalmente toma uma atitude, muitas vezes escolhe o caminho errado. Em lances simples, sua postura é de insegurança, o que aumenta ainda mais a irritação. Se em um campeonato de pontos corridos cada erro pesa, imagina repetir falhas em jogos contra rivais diretos na tabela. O Fluminense não pode ser prejudicado por escolhas ruins da arbitragem. Já basta a dificuldade natural de jogar fora de casa, contra adversários que lutam para subir na classificação. Entrar em campo tendo que superar não apenas o time adversário, mas também os erros de um árbitro sem competência, é um peso injusto. O futebol precisa ser decidido dentro das 4 linhas, pela qualidade técnica e pela estratégia das equipes, e não por apitos equivocados que mancham o espetáculo. Nós, torcedores do Fluminense, queremos apenas justiça e igualdade de condições. Que o time vença ou perca por seus próprios méritos, e não porque um árbitro ruim, como Matheus, deixou de marcar o óbvio ou se enrolou em lances simples. É inadmissível que um campeonato da grandeza do Brasileirão tenha partidas conduzidas por alguém que já deu tantas provas de ineficiência. O que esperamos no sábado é que, mesmo com toda a desconfiança, o Fluminense consiga impor seu futebol, superar o Vitória e ainda lidar com o obstáculo que é ter Matheus no comando da arbitragem. Mais uma vez,
A esperança da torcida é que a superioridade dentro de campo seja tão clara que nem mesmo os erros de um árbitro ruim sejam capazes de tirar a vitória tricolor. Vamos à segunda notícia. Guga recusa sondagens de outros clubes, chega a um acordo com o Fluminense e fica cada vez mais próximo de renovar seu contrato. O lateral direito, que tinha vínculo apenas até o fim da temporada e já estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, optou por seguir no Rio de Janeiro, mantendo-se no elenco tricolor. A notícia é de que tudo está praticamente certo, faltando apenas ajustes no tempo de duração do novo acordo. Salários, bônus e demais burocracias já teriam sido alinhados, restando apenas a formalização. A assinatura deve acontecer já na próxima semana, segundo se comenta nos bastidores. Para muita gente, essa continuidade parece algo positivo, mas, como torcedor, eu não consigo enxergar dessa forma. A permanência de Guga não empolga e, na verdade, me preocupa, porque nunca vi nele a qualidade que um clube do tamanho do Fluminense merece para ocupar uma posição tão importante. O jogador de 27 anos chegou em 2023, vindo com expectativa de disputar a titularidade. A briga com Samuel Xavier foi constante, mas em quase todo esse período ficou claro quem era mais confiável. Samuel, mesmo já veterano, mostrou muito mais consistência defensiva e entrega dentro de campo, enquanto Guga sempre oscilou bastante. Não nego que ele tenha feito algumas boas partidas pontuais, mas se olharmos no todo, sua trajetória é marcada pela irregularidade. Um exemplo disso é o Campeonato Carioca de 2023, onde Guga foi titular na partida decisiva contra o Flamengo. É verdade que participou da jogada do quarto gol naquela goleada histórica por 4-1. Só que não podemos viver de lampejos. Um lance isolado não faz dele um jogador essencial. Da mesma forma, na Libertadores de 2023, ele teve que entrar em campo contra o Internacional, na semifinal, porque Samuel Xavier estava suspenso. Conseguiu segurar a bronca, mas foi mais pela superação do grupo do que por méritos individuais que o time avançou. Muitos ainda apontam o gol marcado contra o Vasco, neste ano, no Campeonato Brasileiro, como sinal de que ele poderia ser útil. Porém, um gol isolado em clássico não é argumento suficiente para justificar a renovação. Precisamos de jogadores que sejam decisivos com frequência, que tragam confiança à torcida a cada vez que entram em campo. E Guga, sinceramente, não transmite essa segurança. Outro ponto que me incomoda é a forma como o clube trata esse tipo de jogador como se fosse peça fundamental. Falam que ele é versátil, que pode atuar nas duas laterais e que, por ter 27 anos, ainda pode render uma futura venda. Mas até hoje não vimos nenhum clube realmente disposto a investir pesado para levá-lo. As tais sondagens da Série A que apareceram recentemente parecem muito mais especulação de empresário do que interesse real. Se ele fosse tão valorizado assim no mercado, não teria optado tão rápido por permanecer. O argumento da adaptação ao Rio de Janeiro também é frágil. É claro que um jogador prefere ficar onde já tem vida estruturada, onde não precisa mudar de cidade, de escola para os filhos ou de rotina. Só que o Fluminense não pode se basear nisso para renovar contratos. Precisamos de atletas que estejam em alto nível, que façam diferença e que possam ajudar o clube a continuar brigando por títulos grandes. Permanecer com jogadores apenas porque eles se adaptaram é muito pouco para o tamanho da nossa camisa. A torcida, em boa parte, já percebeu que Guga não é solução. Muitos o enxergam como uma opção de elenco, alguém para completar banco em determinadas situações, mas nunca como protagonista. O problema é que a renovação dá sinais de que a diretoria pode tratá-lo com importância maior do que deveria. Isso é preocupante, porque compromete investimentos em posições onde realmente precisamos de reforços de peso. O Fluminense tem que pensar grande. Nossa torcida exige jogadores que estejam acima da média, que consigam bater de frente com qualquer adversário. Não dá para se contentar com um atleta que vez ou outra faz uma partida razoável e passa o resto do campeonato acumulando atuações apagadas. Guga nunca mostrou poder de decisão, nunca foi referência técnica e, na minha visão, está longe de ter nível para ser titular em um elenco que sonha em novas conquistas internacionais. Quando se fala que ele pode ser vendido no futuro, eu fico ainda mais descrente. O mercado já conhece bem quem é Guga. Não vai chegar um clube de ponta oferecendo milhões por um lateral que nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. A história mostra que jogadores irregulares dificilmente trazem grande retorno financeiro. Ou seja, a renovação, na prática, não é estratégica nem tecnicamente, nem economicamente. Nós, torcedores, temos memória. Lembramos dos grandes laterais que vestiram nossa camisa e sabemos o quanto essa posição pode ser determinante em uma campanha de títulos. Ver o clube apostar em alguém como Guga me causa frustração,
porque é como se estivéssemos diminuindo nossa própria exigência. Ao invés de mirar em nomes capazes de elevar o patamar da equipe, preferem manter um jogador que não passa confiança e que, na maioria das vezes, é apenas coadjuvante. Por isso, por mais que a notícia da renovação seja tratada como avanço nas negociações e sinal de estabilidade no elenco, eu, como torcedor, não consigo comemorar. Para mim, manter Guga é insistir em algo que já sabemos que não vai dar certo. Agora vamos à terceira notícia. Renato foi bem claro ao afirmar que a parte financeira não obriga o Fluminense a eliminar o Lanús na Copa Sul-Americana. A declaração veio após a derrota por 1-0, em Buenos Aires, no estádio La Fortaleza, no jogo de ida das quartas de final. Esse revés deixou o tricolor em desvantagem na briga por uma vaga na semifinal e abriu espaço para uma análise mais profunda sobre a postura do treinador e a forma como ele lida com momentos decisivos. Na terça-feira que vem, às 21h30, o Maracanã será palco da decisão. Para seguir adiante, o Fluminense precisará vencer por 2 gols de diferença. Caso o time conquiste apenas uma vitória simples, a disputa será decidida nos pênaltis, aumentando ainda mais a tensão para o torcedor que já carrega no peito uma mistura de esperança e desconfiança. E é justamente nessa desconfiança que se encontra o ponto central da questão. Renato, que gosta de se posicionar como alguém experiente e capaz de administrar situações de pressão, parece cada vez mais distante daquilo que a torcida espera de um comandante. Seu discurso sobre dinheiro soa vazio diante do que o torcedor enxerga em campo. Ninguém pediu para o Fluminense ser tratado como favorito apenas pelo momento financeiro ou pelo elenco melhor estruturado. O que a torcida exige é entrega, organização, estratégia clara e a sensação de que há um plano para superar o adversário, mesmo que o adversário seja mais modesto, como é o caso do Lanús. Quando Renato insiste em fugir da responsabilidade, alegando que riqueza ou poder financeiro não garantem vitória, ele desvia do verdadeiro problema. Não se trata de comparar cofres. Trata-se de avaliar o que acontece nos 90 minutos. O Fluminense não perdeu porque tem menos ou mais dinheiro. Perdeu porque em campo foi desorganizado, pouco agressivo e, mais uma vez, mostrou a cara de um time sem comando eficiente. É inevitável destacar que o elenco atual é qualificado. Há jogadores capazes de decidir uma partida com lampejo, atletas que já mostraram qualidade em grandes jogos. O que falta é um treinador que saiba explorar isso da maneira correta, que consiga colocar o time em campo com uma proposta consistente, que varie suas ideias quando o plano inicial não funciona. Renato, ao invés disso, segue apostando em fórmulas batidas, substituições previsíveis e discursos que parecem ensaiados para livrar-se de qualquer tipo de cobrança. A torcida do Fluminense sempre foi exigente e apaixonada, e tem todo o direito de ser assim. Ver o time perder para o Lanús, com todo respeito ao clube argentino, é frustrante porque não é apenas a derrota em si. É a forma como ela acontece, sem intensidade, sem alma, sem o peso de quem veste uma camisa tricampeã brasileira e campeã continental. Renato parece não entender a dimensão do que significa dirigir o Fluminense em competições internacionais. O Maracanã lotado na semana que vem certamente empurrará o time, mas até o mais otimista dos torcedores sabe que a pressão é enorme. A dúvida é se o treinador estará à altura do desafio. A impressão que fica é que Renato se escora em entrevistas para minimizar as falhas e transferir a narrativa para fatores externos. Só que, dentro de campo, a realidade se impõe. O Fluminense precisa de alguém que não apenas fale, mas que mostre na prática soluções concretas para furar uma defesa argentina que já mostrou solidez no jogo de ida. Outro ponto que incomoda é a sensação de que Renato se contenta com pouco. Ao dizer que não há obrigação de eliminar o Lanús, ele passa a mensagem de que uma eliminação não seria um grande problema, quando na verdade seria um desastre. O Fluminense tem camisa, história e torcida suficientes para entrar em campo sabendo que sua missão é vencer, independentemente do rival. O discurso do treinador destoa da grandeza do clube que ele comanda. Se há algo que o torcedor não suporta é ver um técnico minimizar a responsabilidade em momentos cruciais. O que queremos é um comandante que inspire confiança, que saiba falar de dificuldades, sim, mas que transforme essas dificuldades em motivação. Renato, ao contrário, prefere o caminho mais fácil, a justificativa antes mesmo de jogar a partida decisiva. Isso revela fragilidade e, principalmente, uma falta de confiança no próprio trabalho. No fim, a questão não é dinheiro, não é favoritismo, não é sorte. É competência. E competência é o que o Fluminense não tem encontrado no banco de reservas. A derrota em Buenos Aires foi apenas mais um capítulo de uma sequência de falhas que mostram como Renato vem deixando a desejar. O torcedor enxerga isso com clareza, e é justamente por amar o clube que cobra mais. Não se trata de perseguir o treinador,
mas de exigir o mínimo de quem está ali para conduzir um dos maiores clubes do Brasil. O Fluminense pode até conseguir a virada no Maracanã, pois time e torcida para isso não faltam. Mas, se a classificação vier, será muito mais pela força dos jogadores e pelo apoio da arquibancada do que pela inteligência do treinador. Porque Renato, até aqui, tem falhado, e falhado feio, no que mais importa: comandar com coragem, estratégia e responsabilidade. Deixe a sua opinião nos comentários, e, saudações tricolores!